Bancada Parlamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Hoje estou eu aqui com o Jorge, como sempre, e um honorífico convidado que hoje temos todo o gosto de receber. O nosso convidado foi considerado o político mais influente do Twitter em Portugal e é historiador, escritor e político. Sendo licenciado e doutorado em História, foi deputado no Parlamento Europeu como independente pelo Bloco de Esquerda, acabando, lamentavelmente, por abandonar a delegação do Bloco por divergências com Francisco Louçã. No tempo dos blogs, criou o blog Barnabé em conjunto com Dina Oliveira e foi comentador político no outro lado da RTP. E atualmente escreve para o Jornal Público. É um dos fundadores do Partido Político Livre e é o atual porta-voz do partido. Vereador sem pelouros na Câmara de Lisboa e deputado único do Livre na Assembleia da República, temos connosco o Rui Tavares. Obrigado por teres vindo, Rui. É um gosto receber-te aqui. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Ora, essa. É um gosto ter-te aqui e vamos passar já à nossa primeira pergunta. Deixa-me só fazer uma correção. Sim, eu força. já não sou jornalista regular no Público, ou seja, deixei de ser quando passei a ser deputado. Escrevi a última crónica, acho que no dia antes da tomada de posse, e portanto, com muita saudade, já não tenho aquele espaço regular. Pedimos desculpa E obrigado pela correção. E obrigadíssimo pela correção. Nós, um dos primeiros momentos, o primeiro momento do nosso podcast, fazemos a pergunta a todos os nossos convidados: o que é que achaste lamentável durante esta semana? Olha, o que achei lamentável, acabei agora mesmo de ver que foi noticiado, por acaso no Público, não sei se noutros meios de comunicação social também, que a Direção-Geral de Saúde tinha uma vulnerabilidade no seu site que expunha os dados dos portugueses, não sabemos se de todos os utentes do SNS, com dados numa plataforma que é onde os médicos põem, inclusive, historial médico e, portanto, informações sensíveis. Informações sensíveis, claro, pessoais. Certamente expostos podem ter estado números de telefone, NIF, nome completo, data de nascimento, o que só por si já é grave. Só por si, não é? exatamente. Permite abusar de vulnerabilidades noutras bases de dados, e ainda por cima não era uma falha que pudesse ser, quer dizer, que pudesse apenas ser explorada por quem tivesse grandes conhecimentos técnicos. Basicamente bastava acrescentar umas letras ao URL da DGS para aceder tranquilamente, sem necessidade de qualquer tipo de autenticação a esses dados. Isto é gravíssimo, quer dizer, e é grave que em Portugal, 10 anos depois de ter começado a falar da direção do Regulamento Geral de Proteção de Dados a nível da União Europeia, Que isto aconteça. Claro. continuemos com estas dificuldades de adaptação neste domínio. Não é um domínio fácil para ninguém e todos os países da UE tiveram dificuldades de transição para o RGPD. Mas aqui se vê como é muito necessário termos este tipo de proteção e como é essencial que os responsáveis de proteção de dados nas instituições públicas possam ter os meios suficientes para trabalhar e para eles e elas próprias explorarem essas vulnerabilidades antes de elas poderem ser aproveitadas por quem tenha intenções, quer dizer, perniciosas. Porque reparem, se aqui temos um cruzamento de duas das áreas mais sensíveis, mas também onde há mais dinheiro a ganhar com os dados e saúde. Exatamente. O que é que são estes dados nas mãos, por exemplo, de seguradoras? Qual é que pode ser o impacto pessoal, individual, para quem, por exemplo, esteja a pedir um empréstimo para comprar casa e lhe veja isso negado porque, de repente, há uma informação que não deveria ser pública e que é pública. Portanto, a seguir, não é? Quer dizer, os próximos episódios, a pensar se no Parlamento não vale a pena apresentar um requerimento para chamar a DGS a esclarecer isto, porque é deste tipo de coisas que às vezes quase invisíveis se faz a nossa própria vulnerabilidade individual perante o Estado e perante atores terceiros. Portanto, este é um tema que me preocupa.
Muito bem, obrigado Rui. Vamos passar então ao nosso primeiro tema, que neste caso é sobre a atualidade política e os últimos acontecimentos que têm acontecido em Portugal, não obstante a silly season que passámos, mas que nos trouxe aqui algumas coisas, incluindo há uma semana a demissão da Ministra da Saúde, em consequência e no seguimento de uma grave crise que estamos a passar, parece-me, no Serviço Nacional de Saúde. A pergunta que te faço é: tendo em conta que nos últimos 25 anos, 19, temos sido governados pelo Partido Socialista, não achas que esta crise na saúde se deve, como diriam alguns, a políticas socialistas e de esquerda na saúde? Não achas que a saúde precisa de uma reforma? Ou então o que é que está a acontecer à saúde em Portugal e ao SNS em particular? Bem, o Serviço Nacional de Saúde acabou de passar por uma prova de fogo, foi a pandemia, não é? E essa aí foi global. E em boa medida, ou em alguns aspectos, dando boa conta de si, com a ajuda dos portugueses. Acho que é uma coisa que falta dizer às vezes, quando percebemos as nossas fraquezas e as nossas forças, até tendo em conta o futuro do país, o novo modelo económico de que precisamos, é que Portugal é um país com assinaláveis níveis de coesão e de civismo. E inclusive, na comparação com outros países do nosso espaço geográfico, muito bem posicionado naquilo que diz respeito à crença na ciência, no método científico, na verificação de factos, na vacinação e por aí afora. Claro. Portanto, graças ao SNS e graças aos nossos concidadãos, Portugal, a certa altura, esteve nos níveis mais altos de vacinação do mundo, e isso foi uma coisa muito positiva. Mas o SNS está a passar por um momento muito difícil, com uma espécie de dupla concorrência que facilmente pode entrar numa espécie de ponto de viragem e levar a uma cadência acelerada ou até a um colapso do SNS como o conhecemos. Concorrência por profissionais, tanto no plano interno como para o estrangeiro. Quer dizer, nós durante os últimos meses fomos, por exemplo, à Escola Nacional de Enfermagem no Porto, e conhecemos estudantes de enfermagem que no segundo, terceiro ano do curso já tinham serviços nacionais de saúde estrangeiros ou privados estrangeiros a tentar captá-los. Certo. Quer dizer, que é uma coisa que aqui não acontece. Não acontece. E curiosamente o que eles nos diziam, que era muitas vezes tentador para eles, não era tanto o nível salarial, que é logo a primeira coisa em que muita gente pensa. Claro. E claro, é natural que se pense, quer dizer, se lá podem ganhar 2 ou 3 pesa. vezes mais, e principalmente quando forem mais velhos, quando tiverem família, quando tiverem filhos, etc. Claro. Pensarem, quer dizer, entre viver aqui com muito mês no fim do salário ou viverem mais confortavelmente, mas aquilo que eles nos diziam, eles e elas, que era muito tentador, era o facto de lhes dizerem que lá fora os patrões pagam a formação. Portanto, aqui tem que sair do bolso do enfermeiro. Se quiser fazer uma formação em saúde mental, em obstetrícia, em nutricionismo, o que quer que seja, a saúde familiar, sai sempre do bolso. Ou ir para um mestrado, ou fazer o curso de administrador hospitalar, ir para a Escola Nacional de Saúde Pública, por aí afora. E, portanto, aí está um domínio em que nós poderíamos competir mais para ter profissionais na formação e poder garantir aos profissionais de saúde que, ficando no SNS, têm direito a ter formação paga, portanto, têm uma perspectiva de poder qualificar-se e requalificar-se e poderem sempre, não é, enfrentar os desafios do seu percurso profissional com a ajuda do SNS. Claro que é preciso também nas carreiras investir em termos de remunerações, mas também é preciso saber até quanto, não é? E aí é uma das propostas que o livro apresentou na Assembleia da República, quando se discute, por exemplo, dedicação plena ou dedicação exclusiva de médicos no SNS, é fácil dizê-lo, não é? É preciso pagar mais, claro. Ok? Mas em que é que isso se consubstancia? Mas quanto mais? Porque a verdade é que, e de certa forma tem a ver com aquilo que falámos na primeira pergunta, que é a luta pela informação. Os privados sabem tudo acerca do SNS em Portugal. A informação sobre o SNS é pública e ainda bem é transparente. Portanto, quantas intervenções médicas praticadas, quantas camas, quantos centros de saúde, quantos hospitais e quais é que são, no geral, as tabelas salariais praticadas no SNS. O SNS não sabe nada sobre os privados. E
Nós não pedimos que saiba a folha de pagamento de cada médico e cada médica, mas é importante saber as médias e os agregados, ter noção de a quanto é que estão a ir os privados. Porquê? Por uma razão que eu espero que até quem é de direita e quem é defensor do mercado, quem é liberal, eu esperaria que compreendessem, mas às vezes parece que não. A simetria de informação é essencial a um funcionamento correto dos mercados. E quando a informação não é simétrica, ou seja, quando os agentes no mercado não dispõem todos da mesma informação, quando ela é assimétrica em fatores cruciais como estes, o que é que acontece? Um deles, criam-se vantagens indevidas, que permitem concorrência desleal e que permite a prazo fazer isto, que é perfeitamente racional se nós nos quisermos pôr do lado de quem é um agente nos serviços privados de saúde, que é oferecer mais até arrebentar com o concorrente, no caso o SNS, porque depois de ter arrebentado com o concorrente, posso voltar a deprimir as remunerações tanto quanto quiser, porque deixa de haver escolha também para os profissionais. Portanto, essa é uma das competições em que o SNS está. E não basta, e aí lá está, para responder à pergunta, sim, o Partido Socialista deixou que isto se criasse. Também, de certa forma, na revisão da lei de bases, que é da responsabilidade da geringonça globalmente, não basta dizer que a relação entre público e privado é de complementaridade, como se isso fosse suficiente para, de certa forma, exorcizar a possibilidade da concorrência. Na verdade, estão em concorrência, e numa concorrência que é uma concorrência dura, muito exigente, por profissionais e por pacientes. Havendo um bocadinho aquela ideia que muitos profissionais de saúde confirmam de que os privados vão ao que é relativamente fácil e que podem fazer desde já e podem cobrar caro, não é? Podem cobrar já, quer dizer, fazer um cateterismo para desobstruir artérias, por exemplo. Espero que esteja a dizer isto bem. Eu sou historiador, como toda a gente não sabe, é propriamente a área. Mas num público pode não saber quando é que se vai fazer esse procedimento. E, no entanto, a pessoa sente-se em risco e sabe que a qualquer momento pode ter, não é? Pode ter um infarto ou pode ter outros problemas. Bem, num privado diz-se, ok, é 6.000 euros e cada desobstrução adicional durante o próprio procedimento é 800 euros cada uma. Podem dar-se ao luxo de cobrar estes valores, o que significa que podem dar-se ao luxo de pagar bastante aos médicos, e ainda bem, quer dizer, ninguém tem contra isso. Agora, o problema é que o SNS está a lutar de olhos vendados e com uma mão atrás das costas, se não mesmo as duas. E, portanto, não sabe até quanto é que deveria e poderia acompanhar. Portanto, nós vamos insistir nisto, agora na sequência da admissão da Ministra da Saúde. A nossa proposta foi rejeitada pelo PS, inclusive, mas achamos que ela tem caminho para andar e acho que toda a gente pode perceber isto. Que haja transparência no setor de saúde, que os privados não tenham a esconder aquilo que o SNS também não esconde, evidentemente sem entrar em aquilo que já seria violação de informação individual. Nós não queremos saber, e repito, as folhas de pagamento individuais de profissionais de saúde, mas é importante saber também quantas camas, quantos procedimentos médicos é que se fazem nos privados, até também para, se tivermos uma nova pandemia, e com isto termino, não haver aquilo que houve a certa altura na pandemia, que é os privados dizerem, nós temos X camas, afinal temos umas depois dezenas, afinal não era bem centenas, assim. depois não é bem assim, depois depende daquilo que se oferecer. Então é importante que haja, já estamos numa situação em que há SNS e privados no mercado dos serviços de saúde, agora é preciso que haja transparência e lealdade nesse mesmo mercado de serviços de saúde. Muito bem. Já falámos de um tema incontornável que foi o SNS. Vamos falar agora de outro tema incontornável e acabámos também por abordar a pandemia, que tem sido agora também um tema sempre falado. Mas vamos falar de um que ainda é mais incontornável agora, que será a guerra, não é? A guerra que está a ser, a invasão perpetuada por Putin à Ucrânia, especificamente nos efeitos que isto tem para nós, Europa, não é? Que nos está a trazer uma crise energética bastante pesada, e como é que nós, tanto Portugal como os outros Estados, devem ou podem combater, ou como é que tu consubstancias uma solução para esta crise energética? Será uma redução nos impostos? Será uma estimulação da economia? Arranjarmos novos parceiros? Como é que vês aqui um
um futuro Sobretudo próximo. para combater a inflação, não é? E para combater, há claro. países já na Europa que estão a combatê-la baixando de facto a carga fiscal. Será que é esse o caminho? Qual é que achas que deve ser o caminho para os portugueses terem um menor impacto nos seus bolsos? Bem, deixem-me começar pela questão de princípio, porque acho que, apesar de tudo, quando a guerra volta ao continente europeu, é por essa que devemos começar. E até se calhar colocá-la na forma como eu tenho colocado quando falo para a minha própria família política à esquerda. Porque acho que temos responsabilidades acrescidas dentro das nossas famílias políticas em ter uma certa clareza quando falamos deste assunto. O que eu costumo dizer aos meus correligionários da esquerda portuguesa é o seguinte: se és anti-imperialista, e a esquerda define-se pelo anti-imperialismo, então Putin é teu inimigo. Se és anticolonialista, Putin é teu inimigo. Se és pela soberania popular, pela autodeterminação, se és por causas de progresso, se és pela tolerância, pela inclusão, Putin é teu inimigo. Já era antes, de dia 24 de fevereiro. Sim. Já era antes de 2014, já era na altura da Geórgia, já era provavelmente desde que chegou ao poder. Quer dizer, não escapa a ninguém que uma boa parte da manutenção de Putin no poder se faz através do instrumento do assassinato político. Exatamente. A Anna Politkovskaya, o Boris Nemtsov, quer dizer, alguns deles assassinados à porta de entrada do seu prédio ou com um tiro nas costas ao pé do Kremlin e, estranhamente, casos nunca resolvidos, claro, mesmo nas zonas mais vigiadas de Moscovo. Portanto, Putin é teu inimigo e deve ser derrotado. E esperemos que, com todo o seu enorme custo humano, este tenha sido o grande erro estratégico de Putin, que nós devemos levar até ao ponto, na resposta, devemos levar a nossa resposta até ao ponto em que fique clarificado se o que vai valer para o nosso futuro, dos nossos filhos e dos nossos netos, ou unidade europeia ou regresso ao neoimperialismo à maneira do século XIX. É isso que está em causa. E, portanto, a Europa tem que demonstrar ter unidade, tem que demonstrar ter sentido de responsabilidade e também sentido de sacrifício, e aí chegamos à pergunta que vocês me estão a fazer. Não vai ser sem dificuldades. E não vai ser sem passarmos por momentos difíceis. Para isso devem estar aqui os Estados e os governos, para que esses momentos não só não sejam tão difíceis, como até possam ser transformadores no sentido de algumas coisas boas. Porque nós agora somos obrigados pelas circunstâncias, e acho que isso é bom, a fazer um desmame em relação aos combustíveis fósseis de origem russa. Mas nós já precisávamos fazer um desmame em relação aos combustíveis fósseis de onde em geral, antes disto, por causa do combate às alterações climáticas. Claro. Embora a guerra e as alterações climáticas não tenham diretamente as mesmas causas, o que é raro, mas deve ser visto como uma possibilidade de ação política, é que podem ter, de certa forma, os mesmos remédios. Mais independência energética europeia, mais soberania energética europeia, tem que passar por mais renováveis. E Portugal até pode ter aí um papel importante, através do hidrogênio verde, que por sua vez ajuda a catalisar um novo modelo de desenvolvimento para o país, que é aquilo que nós precisamos. Mais economia do conhecimento, com salários mais altos, para ter uma segurança social mais reforçada, para poder coletar impostos de uma forma mais justa e mais progressiva, que por sua vez permita financiar excelentes serviços públicos, por sua vez permite tornar o país mais atrativo. Os momentos difíceis já ninguém os tira, já os estamos a passar, vamos ter que passar por eles, temos que ter sentido da proporção nisso. São incomparavelmente menos difíceis do que aquilo que estão a viver os ucranianos. Certo. Quer dizer, nós vemos na Ucrânia cidades como as nossas, aldeias como as nossas, que de um momento para o outro quer dizer, são atingidas por mísseis, morre gente, e portanto acho até que, de certa forma, a cidadania europeia, as nossas opiniões públicas em geral, percebem com muita clareza moral aquilo que se está a passar. Claro. E até foram elas que, em boa medida, obrigaram os governos a serem mais firmes na resposta à invasão da Ucrânia. O que há é algum oportunismo de alguns atores políticos em vários países europeus que tentam começar, no fundo, a fazer ali o papel de dar voz aos nossos instintos mais interesseiros e mais materiais. Epá, está bem, mas a Ucrânia é lá longe.
e o gás está caro, e a gasolina está cara, e custa a pagar. Não, e até que ponto é que depois ao fim de algum tempo... E será que o melhor não era vamos acabar com estas sanções e passar a ter gás mais barato? E portanto, não é tanto, eu não vejo isto a vir diretamente da cidadania. Claro. Não ouvi isso ser dito nos cafés, não ouvi isso ser dito nos mercados, não ouvi isso ser dito na minha aldeia, não ouvi isso ser dito aqui nas ruas da Grande Lisboa, nem no resto do país. Agora, o que é certo é que há quem esteja a começar a querer fazer esse discurso. E aí acho que a nossa resposta... Muitos deles financiados por Putin. Muitos deles financiados diretamente pelo Putin. E muitos deles, inclusive, disfarçando-se neste momento, ou seja, taticamente... de pró-ucranianos temporários. Quando a gente olha, quer dizer, podemos dar nome aos bois, quando a gente olha para a Itália e vê que a direita italiana do Salvini, por exemplo, completamente, e a da Meloni também, mas a do Salvini, claro, o Salvini andava com t-shirts do Putin. E agora faz de conta que é pró-ucraniano. Mas se voltar ao poder, vai estar ali no Conselho Europeu a tentar impedir qualquer unidade europeia, portanto, como aliado do Orban, outro que eu já avisei há muito tempo, e, portanto, podem fazer de conta que são pró-ucranianos, mas não são. E já agora, deixem-me também dar uma ilustração em Portugal. Em Portugal, nós andamos aqui muito à volta da posição do PCP, que é uma posição que acerca da guerra na Ucrânia, à qual eu me oponho frontalmente. Mas anda aqui um tipo... É condenável mais do que incompreensível. Eu até compreendo, ou seja, consigo perceber qual é que é digamos, o argumentário que leva àquela posição, não concorda com ele. Claro. E acho que não está à altura daquilo que a esquerda anti-imperialista, anticolonialista, pela autodeterminação dos povos, deveria ser. Mas andamos aqui a deixar escapar o aliado de Salvini e de Le Pen na extrema-direita portuguesa, que se reconverteu muito rapidamente, como ainda não tinha muito historial de muitas décadas, de quando o partido dele foi fundado, de pró-putinismo documentado, anda a fazer de conta que é pró-ucraniano. Mas em tudo os aliados dele são os tipos que são os fãs de Putin na Europa, na União Europeia, e portanto a isso voltarão. O Putin lá no Kremlin, e onde quer que ele de vez em quando esteja, em Sochi, onde quer que seja, certamente que uma das atividades a que ele se dedica é a ver sondagens dos países europeus em geral. Porque é, aliás, como vocês diziam, é aí que ele tem posto o seu dinheiro e as suas fichas. E portanto vai vendo como é que estão as sondagens. Se calhar preocupa-se mais com Itália, com França, mas vai vendo todos os países. Se ele vir o PCP a cair nas sondagens, provavelmente ri-se e até acha bem. Sim, não vai ficar triste. Mas quando ele vê o Chega a subir nas sondagens, fica contente. Claro, sem dúvida. Rui, tu criaste... mas faltava responder a como é que se faz com a inflação. Como é que se faz com a inflação? Pois é. Então, nós temos tido a experiência histórica de, para simplificar, dois tipos de momentos de grande inflação. Aquela de que ainda nos lembramos, não vocês, mas pessoas como eu, que sou de 72, é a inflação dos anos 70. Uma inflação em tempo de paz, embora conflitos sempre os houve, muito ligado ao choque petrolífero de 73, e que foi resolvida nos Estados Unidos, quer dizer, e esse é o exemplo que muitos políticos e muitos banqueiros centrais hoje em dia têm em mente, pelo presidente da Reserva Federal Americana, Paul Volcker, na altura, provocando uma recessão. Portanto, subindo muitas taxas de juros, obrigando a provocar uma recessão, aumentando o desemprego para baixar os níveis salariais e com isso resolver a inflação. Essa é a maneira errada, a nosso ver, de resolver a inflação neste episódio de 2022. Que é muito mais parecido com a inflação dos anos 30, ou seja, a inflação da guerra, da depressão e da guerra. Que, na altura, teve uma resposta muito diferente da parte do Roosevelt, que tem a ver com apoio à produção. Não é? A inflação é sempre um fenómeno em que há bens demasiado escassos para a massa monetária que existe, e, portanto, o que o Paul Volcker tentou fazer foi comprimir a massa monetária, mas o que podemos... A outra maneira de combater a inflação é pelo outro lado. Exatamente. É apoio à produção, apoio à oferta. Nos anos 30 e nos anos 40
mesmo governos que não fizeram para construir o socialismo, fizeram para salvar o capitalismo, como o governo de Churchill, tinham um Ministério da Oferta. Começou por ser da oferta de guerra, não é? Era para servir os exércitos que estavam na altura na Segunda Guerra Mundial em ação, mas isso também levou os Estados a darem muito mais importância ao apoio à produção e ao apoio à oferta, para haver mais bens e, portanto, mais baratos. Apoio a serviços públicos universais de preços muito reduzidos ou mesmo gratuitos. Nós vimos agora a experiência na Alemanha de um bilhete nacional de transportes em que as pessoas pagavam, durou 3 meses e agora eles vão extrair os ensinamentos desses 3 meses, 9 euros por mês, poder andar em todos os transportes da Alemanha. Porque é que, por exemplo, em Portugal não podemos ter um bilhete ferroviário nacional ou um passe ferroviário nacional para, até num sentido de coesão nacional, há muita gente que quer voltar a morar no interior e que poderia fazer se fosse mais barato, combater a desertificação e, portanto, porque é que não inovamos nesses aspectos. E depois, por outro lado, agora penso que já está provado que não tendo origem interna a este episódio de inflação, é preciso fazer recuperação de rendimentos e, portanto, é preciso aumentar salário mínimo, é preciso aumentar salário dos funcionários públicos, porque as pessoas perderam muito rendimento no último ano e agora têm que recuperar pelo menos uma boa parte do que perderam. E acho que é aí que vamos, é precisamente às propostas do livro. É precisamente aí. Íamos falar do livro. Tu trouxeste para o teatro político um partido cosmopolita, um partido ecossocialista, um partido progressista, europeísta, cosmopolita. O que é que estes jargões significam e não achas que era mesmo socialistas que Portugal não estava a precisar agora? Demais, pelo menos. Em primeiro lugar, eu não trouxe sozinho, não é? Um partido não se faz sozinho, Claro. foi com muita gente, eu sou um dos fundadores, mas nem sequer tenho o cartão número 1 do partido, nem nada disso. Sou agora, não é, a pessoa mais conhecida do partido e o único deputado, mas não é uma coisa que se faça sozinho. E isso permite-me responder à pergunta. Os partidos fazem-se porque há pessoas que sentem falta de uma determinada posição no espectro político. E em Portugal não havia um partido da esquerda verde europeia, como existe nos Países Baixos a esquerda verde, um partido que se chama mesmo esquerda verde, ou GroenLinks em neerlandês, ou os verdes alemães, ou a Europa Ecologia os Verdes em França e por aí afora. Em Portugal, por várias razões históricas que nos demorariam aqui, que eu adoraria detalhar, Acredito que sim, ficaríamos aqui muito tempo a falar, não houve. Como posição política nunca houve um partido ecologista autónomo, havia o PEV, partido ecologista, certo, mas concorreu sempre em coligação. e há o PEV, mas já não está no Parlamento neste momento. Verde por fora e vermelho por dentro. O PAN, que é um partido mais da tradição animalista, e o LIVRE é também um partido verde e vermelho. Quer dizer, só que não esconde nem o seu verde nem o seu vermelho. E, portanto, era esse tipo de partido que nós sentíamos falta, independentemente de saber se isso corresponde a um sucesso eleitoral garantido ou não. E acho que já provámos que temos capacidade de resiliência, de resistência, até com resultados eleitorais que andam ali à volta de 1, 2%. Agora, não nos contentamos com isso. Nós não achamos que o LIVRE seja um partido, poderíamos ficar nessa posição, dizer, bem, estamos no Parlamento, somos um partido de causas, vamos andar aqui à volta de 1, 2%, vamos sempre conseguir eleger um deputado por Lisboa se formos disciplinados e se trabalharmos bem, e isso é suficiente para nós. Isso não é suficiente para nós. Nós queremos ser um partido que conte e que pese na política portuguesa, porque o tipo de socialismo e o tipo de esquerda que nós representamos é uma esquerda, lá está, como vocês próprios definiram, é uma esquerda europeísta. Não há maneira de nós pensarmos um novo modelo de desenvolvimento para o país sem passar pelo plano europeu e sem passar por Portugal encontrar o seu lugar na globalização. Não é só rejeitar, não é só, digamos, carregar no travão. É, de certa forma, perceber com o mundo que temos, com a Europa que temos, o que é que Portugal pode fazer ao volante, ou seja, tendo agência histórica, podendo redefinir a maneira como se posiciona na Europa e no mundo. Isso nós não vemos. Não vemos. E, portanto, não estamos satisfeitos
com a esquerda que temos, senão não teríamos formado um outro partido. O objetivo não é, será não é nada de mal. disputar o eleitorado com o Partido Socialista? Nós respeitamos a esquerda que existe, estando nós no meio da esquerda, claro. Tanto do lado do Bloco de Esquerda e do PCP como do lado do PS, mas se não sentimos as insuficiências dessa esquerda e a necessidade de haver outra esquerda... Também não teriam avançado com o projeto. E, portanto, sim, quer dizer, disputamos eleitorado à esquerda, mas também conseguimos conquistar eleitorado abstencionista e eleitorado que tem valores de esquerda, mas que não estava a conseguir votar à esquerda porque não via uma esquerda suficientemente atualizada na disputa do voto. Portanto, vamos também disputar, por exemplo, eleitorado jovem com a Iniciativa Liberal. Certamente. É claríssimo, porque há um eleitorado jovem que precisa dessa proposta de esquerda europeísta e que não sentia que ela estivesse a ser dada pelos partidos de esquerda já existentes. Muito bem. Rui, uma das propostas mais polémicas, mas sobretudo mais conhecidas e que ficou icónica do LIVRE foi precisamente a proposta do rendimento básico incondicional. Foi muito falada, mas parece-me que não existiu na altura, pelo menos tenho essa percepção, uma discussão séria sobre esse assunto, pelo menos que demonstrasse quais seriam os dois lados, porque havia apenas a proposta do LIVRE e mais ninguém sequer falava sobre esse assunto, a não ser muitas vezes por ridicularizar a proposta ou algo desse género. Explica-nos o que é o rendimento básico incondicional, se é execuível e se isso não seria um subsídio, por exemplo, a quem não quer trabalhar, o que seria certamente o argumento de uma direita mais musculada. Então, a proposta do LIVRE era fazer, e vamos apresentá-la. Havia um período probatório, não é? Não, era fazer um projeto piloto de rendimento básico incondicional em Portugal. Certo. Porquê? Não era implementar já um rendimento básico incondicional em Portugal. Era Portugal preparar-se para um debate que está aí, que até durante a pandemia levou já à criação de rendimentos básicos incondicionais de emergência em países com governos de espectros políticos muito diferenciados, quer dizer, até os Estados Unidos de Trump e o Brasil de Bolsonaro tiveram um rendimento básico incondicional de emergência. Há argumentos de esquerda que o defendem, como argumentos liberais até de... E depois há argumentos contra também de ambos os lados. E aí o LIVRE, como partido que se revê muito no método científico, o que diz é vamos experimentar. É um bocadinho como a coisa do Galileu, não é? Quando se perguntava o que é que chega mais depressa cá abaixo, não é? O que é que cai mais depressa, se é 1 kg de pedras ou 1 kg de penas. Ele foi à Torre de Pisa e mandou lá de cima, experimentou. E, portanto, quer dizer, não há mal nenhum em os políticos e os partidos assumirem que precisam de saber mais para poder definir as suas posições. Eu devo dizer, no meu partido, eu não tenho feito uma evolução em relação ao rendimento básico incondicional que me tem vindo a aproximar de reconhecer as suas virtudes. E agora vamos a essas. Porquê? Bem, a primeira e a mais importante é porque, havendo um rendimento básico incondicional, isso permitir-nos-ia erradicar a pobreza extrema. Isso é importante. Não estará a humanidade num ponto da sua história, até tendo em conta a grande viragem que nós vamos ter nos próximos anos com a introdução massiva de inteligência artificial e de robótica no mundo do trabalho. Não estará a humanidade neste momento a pontos de começar a perceber o que é preciso fazer para erradicar a pobreza extrema? Não poderão os países da OCDE, ou seja, os países mais ricos do mundo, e Portugal faz parte destes países, apesar de todas as nossas dificuldades, a pontos de serem pioneiros nesse debate e nessa experiência. É que, na verdade, o rendimento básico incondicional fala-se dele há 500 anos. É da época do Damião de Góis e do Thomas More e do Erasmo de Roterdão. Tem vários modelos, não é? Um dos modelos é, por exemplo, aquele que foi experimentado na Finlândia, que até no debate, na campanha eleitoral, foi muito utilizado para atacar o rendimento básico incondicional. Mas, na verdade, as conclusões da experiência finlandesa são muito interessantes. O que eles fizeram foi comparar uma população com rendimento básico incondicional, que basicamente não se extinguia quando a pessoa arranjava emprego, e uma população com uma espécie de RSI à portuguesa. Que se extingue quando a pessoa arranja emprego. Claro. E a diferença fundamental e a virtude fundamental do RBI, do rendimento básico incondicional, nessa experiência finlandesa, é que as pessoas procuravam mais emprego. Porquê? Não tinham medo daquela guilhotina, daquele corte em que
eu até queria ter emprego, mas se eu arranjar um emprego eu perco o RSI, que é o que acontece em Portugal. Então eu não vou procurar, vou ficar nesta situação, que é uma situação de dependência, mas que ao menos ela é previsível. E lá está, o RBI tem essa vantagem, nesse caso, nessa experiência. Porque somaria e, portanto... Porque soma e a pessoa diz, ok, então eu, se tiver um emprego, se eu voltar ao mundo do trabalho, é sempre uma soma. É sempre positivo. Eu tenho aquilo que já tenho e além disso tenho um emprego. É bom para a dignidade de cada um, é bom não é para as nossas vidas, o trabalho é uma parte importante da nossa existência, mas não tem aquele corte, não tem aquela guilhotina. Outro aspecto importante de discutir agora em período inflacionário. Entre os vários modelos de RBI que estão em cima da mesa, que são propostos por economistas e por autores de todo o mundo, há versões que são versões, digamos, variáveis. Imaginem que, tal como existe um Banco Central independente que define as taxas de juros, no caso da zona euro, o Banco Central Europeu, e que essas taxas de juros são variáveis, dependendo do momento económico, imaginem que o rendimento básico incondicional é ele próprio variável e que existe uma instituição, pode ser um banco central, pode ser outra do mesmo momento, também independente, que define essa variação do rendimento básico incondicional. Isso permite-nos fazer uma coisa. Em recessão, ter um estabilizador automático em que o rendimento básico incondicional ele é mais alto e, portanto, permite amortecer a recessão, mas num momento inflacionário como este, o rendimento básico incondicional pode ser adaptado de forma a ser, até evitarmos, até para ser mais preciso, evitarmos chegar ao momento inflacionário em que estamos, tanto quanto possível. Ou seja, permitir desinflacionar a economia. E, portanto, um rendimento básico incondicional variável é uma das possibilidades em discussão, e esse também permitiria, de certa forma, antecipar o ciclo económico e antecipar os efeitos mais nefastos de cada ciclo económico, tanto na recessão como nos momentos expansionistas, porque a economia já está em expansão, já há pleno emprego, então se calhar não é necessário ter um rendimento básico incondicional tão alto e diminuí-lo gradualmente permite prevenir a chegada da inflação. Portanto, o rendimento básico incondicional tem estas... é um debate complexo e depois, também para ser implementado, precisa de uma máquina administrativa que ela própria não é fácil de percebermos como é que funcionaria. É através da conta bancária de cada um, mas o Estado não tem necessariamente as contas bancárias de todos, é através do abono de família, é através da segurança social. Como é que se faz? Estados como os Estados Unidos e o Brasil, Estados federais, tiveram que encontrar os seus mecanismos para, durante a pandemia, depositarem esse dinheiro na conta das pessoas. A nível europeu, que seria, inclusive, o horizonte mais, eu creio, mais adequado para um rendimento básico incondicional, não existem essas formas de fazer, quer dizer, não existem bases de dados universais agregadas para a União Europeia de Segurança Social, por exemplo. Em cada Estado é preciso perceber como é que a máquina administrativa se poderia adaptar para implementar um RBI, e isso é outra coisa que nós poderíamos descobrir através de um projeto piloto. O que é um projeto piloto? Imaginem que decidimos que em Idanha Nova e em Rabo de Peixe, durante um ano, umas centenas de pessoas vão ter um rendimento básico incondicional. É o que fazemos uma comparação como na Finlândia entre aquelas que têm o RSI e aquelas que têm o RBI, e que depois extraímos as conclusões, aprendemos. E pode ser que até que aquilo que aprendemos nos leve a dizer que não é uma boa ideia, pode ser que aquilo que aprendemos nos leve a dizer é uma boa ideia, mas é de difícil implementação. Temos que ir preparando a nossa máquina administrativa para um dia em que venha a ser preciso. Ou imaginemos que isto é uma excelente ideia, nós vemos que animou a economia local. Estás aberto a todas as possibilidades. Estou aberto a todas as possibilidades. Claro. E uma nota final. Eu achei muito interessante na campanha eleitoral. Durante uma semana, o tema da campanha foi, lembram-se, a prisão perpétua. Era um tema... E Rui Rio contribuiu para que fosse esse o tema. Era um tema que estava fechado, e eu agora tenho medo de falhar na data da eleição, mas se não me engano, desde a eleição de 1865. Aliás, ganha pelos liberais mais à direita. E, portanto, digamos de certa forma, pela família política de Rui Rio.
Estava encerrado, quer dizer, Portugal recebeu um telegrama... Creio que está encerrado. Está mesmo encerrado. Portugal recebeu um telegrama de felicitações do Vítor Hugo. Não é? Quer dizer, e de repente, no ano da graça 2022, estávamos a discutir a pena de prisão perpétua. E o que é engraçado é que quando começámos a discutir o RBI e outra proposta do LIVRE à volta da semana de 4 dias, ou até de forma mais impressiva, a proposta do alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica e aos casais que se querem mudar para o interior e às pessoas que querem, no fundo, entrar num plano de formação credível para melhorar as suas qualificações. E aquilo foi apresentado pelo próprio Rui Rio também como vejam lá, subsídio de desemprego a quem se despede. A verdade é que se começou a falar destas coisas. Claro. Isto para tirar a seguinte conclusão. Também é assim que se combate a extrema-direita. Se as forças democráticas não tiverem ideias de futuro, mesmo que sejam ideias pioneiras, mesmo que sejam ideias para a próxima década e que a gente vá estar a discuti-las durante bastante tempo. E que não tenhamos a certeza. Se não tiverem a coragem de fazer esses temas de futuro, vamos andar a falar dos temas de passado. E isso foi completamente ilustrado por essa coisa que eu depois num debate defini como, por visto, o RBI. Vamos ver as outras vantagens, porque vamos estudá-las. Mas uma a gente já sabe, é a cura para a pena de prisão perpétua. Porque durante uma semana só falámos disso, depois passámos de falar do passado para falar do futuro. E esse é também o papel do livro na política portuguesa. Eu gostava de passar aqui algum tempo a conversar contigo sobre o RBI. Eu sou um bocadinho mais conservador e os experimentalismos fazem um bocadinho de confusão, mas eu também estou sempre disposto a mudar de ideias. Sim, e gostei uma coisa muito. É experimentalismo, outra coisa é experiência. Ou seja, certo. O experimentalismo não é a mesma coisa que a experiência no método científico, também, certo. Que também tem que informar as escolhas públicas e as políticas públicas. Portanto, o que nós propomos é um projeto piloto, é uma experiência. Não é um experimentalismo do vamos lá ver como é que fazemos isto e como é que as contas do Estado aguentam e depois logo se vê. E aguentaria? Essa é a pergunta. Eu sei que para um problema tão, ou seja, para uma proposta tão complexa, é uma pergunta muito corriqueira. Quem é que paga? É difícil mesmo de aferir. Claro, nós sabemos que se for ao nível de Idanha Nova ou de Rabo de Peixe... O RSI é uma miséria, portanto o RBI não poderia ser... comunidade, numa área metropolitana onde nós queremos estudar o RBI, isto pode ser, pelo menos pelo que vimos, por aquilo que custaram outros projetos de RBI no mundo, à volta de 20 milhões de euros. E, portanto, é muito menos. Eu dizia, quer dizer, olha, para dar assim uma resposta direta, experimentalismo é a taxa única de se o PS abrir uma comissão para estudar se isto é viável, leva mais de 20 milhões de euros. Portanto. Eu não sou muito dado à chicana política, portanto, deixa-me lá dar uma dar uma canelada. Experimentalismo é a taxa única de IRS proposta pela Iniciativa Liberal, que depois, a certa altura, já não é taxa única, já tem duas para poderem dizer que é constitucional, já tem afinal duas taxas. E sim, era para ser progressista. Achamos que perdemos, o Estado perde 2 mil milhões de euros, mas depois vai recuperar, porque a economia vai recuperar imenso com isso, mas depois, de repente, quer dizer, estamos em período de inflação e não se lembram que esta seria uma medida altamente inflacionária. Experimentalismo é isto. Isto é que é experimentalismo. É uma fezada. Portanto, dogmaticamente, a IEL acredita nisto, e muito bem, ainda bem, porque acreditam genuinamente que uma descida de impostos serve para tudo. Quer dizer, serve para a economia, serve porque se um tipo cair ali numa esquina e torcer um pé, o Carlos Guimarães Pinto passa lá e diz, olha, toma aqui uma descida de impostos. Não lhe dá um braço, mas dá-lhe uma descida de impostos. Com o dinheiro dos outros, não é? Porque também há aquela coisa, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros, mas isto também é com o dinheiro dos outros. Ora, é com o dinheiro de nós todos. Isto é experimentalismo. Experiência é dizer, vamos fazer numa comunidade onde, aliás, muito provavelmente já temos o RSI, vamos comparar o RSI com o RBI, vamos ver o que é que funciona melhor, ou o que nós fazemos com a semana de 4 dias, que é também um estudo a ser, isso foi aprovado, não é? Quer dizer, na discussão do Orçamento de Estado, o desenho do estudo tem que ser feito este ano,
para podermos implementar nos próximos 3 anos. Assim, na próxima campanha eleitoral, já sabemos se a semana de 4 dias, como é que funcionou bem em alguns Eu setores, voluntario-me já para a experiência. Eu estou disposto, semana de 4 dias, parece-me impecável. Mas também por uma razão, quase certeza, que é nos dias que tu ganhas, vais fazer outras coisas e vais contribuir com outras coisas para como fazer podcast, vais fazer mais podcasts, vais ter mais gente, se calhar até és capaz de criar mais um posto de trabalho e portanto a economia provavelmente agradece. Teria a ganhar com isso. Creio que sim. Esta será a minha última pergunta dentro deste segmento, porque também quero, também temos pouco tempo, portanto... Passar já à parte da democracia. Não, queria fazer esta pergunta. Esta pergunta eu gostava de fazer. Porque tem a ver com... Tu deves estar cansado deste assunto, eu compreendo que sim, mas tem a ver com Joacim Catá Moreira. E eu vou ser muito, muito breve, muito célere. Achas que ela ajudou à causa do livro ou prejudicou a causa do livro? Ela acabou por unir as diferenças ou acabou ainda por crispar mais o diálogo político em Portugal? Não faço esse tipo de leitura ou esse tipo de interpretação, porque a principal coisa que eu acho que toda a gente sente no livro, quando pensa naquilo que aconteceu na eleição de 2019, na eleição da Joacine, que foi o culminar de um esforço muito grande do livro, no qual toda a gente se empenhou muito e sentiu isso. Quer dizer, quem vê as imagens... Claro, mas esse é o momento da eleição. Quem vê as imagens daquela eleição percebe a explosão de alegria que foi eleger a Joacine. E depois correu mal. Correu mal para a própria Joacine, correu mal para o livro. Quando as coisas correm mal numa relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação pessoal, o principal sentimento é de pena. Pena as coisas não terem corrido bem. Se as coisas tivessem corrido bem, eu não tenho dúvida que hoje em dia o livro teria um grupo parlamentar. Claro. E eu não tenho a mínima dúvida. Eu também creio que sim. Mas naturalmente, que o livro, que naquela comparação que fazemos entre os partidos que entraram, houve 3 partidos a entrarem no Parlamento nessa noite. Certo. O LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Chega. E o LIVRE, neste momento, não estaria atrasado no seu caminho. Estaria, não sei, estaria com 3, com 4, com 5, com 6%. Mas teria alargado para um grupo parlamentar, como aconteceu com os outros dois. Eu provavelmente ainda seria, tal como vocês me anunciaram no início, cronista no público. Era uma coisa que me dava muito prazer. Eu estaria a escrever livros de história e a dar aulas e a fazer coisas de que eu gosto muito também. E, portanto, que pena não ter corrido bem. E este é o principal sentimento. Não sai muito disto. Às vezes as pessoas tentam explorar mais o assunto, à procura de mais coisas, mas de facto o mais genuíno é dizer, pá, que pena. Mas que pena para a própria Joacine também. A Joacine foi alvo de ataques absolutamente... Sim. Não ponho isso em causa. Suezes. Também não sei até que ponto isso também não criou ali uma espiral de sentimentos que levou à ruptura com o partido. Foi muito difícil de gerir. Mas eu ia perguntar precisamente isso. A parte pessoal, obviamente, não nos cabe a nós perguntar, mas politicamente o que é que aconteceu? O que é que correu mal nessa relação entre o LIVRE e a deputada Joacine? Não, isso é pessoal e é política como é nos outros partidos todos. Os outros partidos já tiveram também o mesmo tipo de acontecimentos, de rupturas, algumas mais ideológicas, porque era a única deputada. Algumas mais ideológicas, mais justificadas, outras mais pessoais, outras, quer dizer, aí não cabe muito fazer ir fazer esse historial todo. A verdade é que no LIVRE, de facto, sendo a única deputada, o LIVRE perdeu uma deputada. Ou aliás, o LIVRE, para ser mais rigoroso, retirou a confiança política que tinha na sua deputada e ela passou a deputada não inscrita. No PAN aconteceu com 2, não é? Exatamente. Uma deputada e um eurodeputado. E pouca gente falou do PAN. No caso do LIVRE a coisa foi muito mais... Teve menos impacto. Sim, já tinha acontecido contigo no Bloco de Esquerda. Foi mais... Aí é diferente que eu não era... Sim, tu eras independente pelo bloco, na lista do Bloco de Esquerda. É diferente. Eu não era nem membro, nem muito menos dirigente. Pois. Era membro do partido e era dirigente do partido. Há aí uma dissidência mesmo. Tal como, aliás, também, no caso do PAN, também eram militantes do partido e dirigentes. São coisas que acontecem e que continuarão a acontecer, porque a política é feita de conflitos também, mas nós acreditamos que o LIVRE agora voltou à Assembleia da República para ficar e que o LIVRE crescerá com base nos seus valores e nos seus princípios e ideais, porque há muita gente que sente necessidade deste tipo de representação.
Muito bem, agora eu também faço a última pergunta neste segmento. O livro, como dissemos há pouco, e tu em particular, és um europeísta e um defensor do modelo europeu, e chegas até a defender uma verdadeira união política europeia. A minha questão é simples e vai neste sentido. Não será que existe uma verdadeira democracia na União Europeia? Ou até que ponto é que nós não estamos a transferir os poderes de Estados democraticamente eleitos para instituições europeias que nós não controlamos, nós os cidadãos, através do voto, como controlamos nas instituições nacionais? A resposta é que não existe ainda uma verdadeira, uma integral, uma completa democracia europeia. Provavelmente alguém poderia contestar, bem, isso é sempre um objetivo a cumprir, é sempre uma missão a cumprir, e é verdade, ou seja, é uma missão... É porque nós estamos a meio do caminho, é isso? É uma missão para... Estamos no início do caminho. Ok. É uma missão para a nossa geração, é uma missão para a vossa geração. É tão importante quanto nos Estados Unidos. Vocês veem que algumas vezes se diz que o grande objetivo da democracia americana é conseguir ser uma democracia que supera os seus fatores de exclusão racial, não é? Não é há muito tempo que havia gente que não conseguia votar. Não conseguia votar porque havia maneiras, algumas insidiosas, de excluir o voto dos negros nas eleições americanas. Bem, da mesma forma que a democracia americana tem esse grande desafio pela frente, a democracia europeia tem o grande desafio de se transformar numa democracia transnacional. Isso é um enorme desafio e é um desafio que nos deve encher de genica, não é? Quer dizer, países que ainda há pouco tempo andavam permanentemente em guerra, conseguir, além de terem as suas próprias democracias, conseguirem fazer uma democracia à escala continental. Porque é a única maneira que estes países, que são todos, não é? Costuma dizer, só há dois tipos de países europeus. Os pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. Porque comparado com a Índia, com a China, são todos pequenos. Mas juntos já não são pequenos. E, portanto, qual é que é a maneira de conseguir falar cara a cara com o Xi Jinping, com um Putin, com um Trump que aí venha ou regresse, claro, ou com Biden, que está agora na Casa Branca? É a União Europeia não ser só um clube de democracias. Ela, neste momento, é um clube de democracias. E algumas... Não é? Mas algumas da Hungria, chamadas iliberais, muito mais ou menos, não é? Quer dizer, cada vez menos. Mas também uma maneira de ajudar a garantir que essas democracias sejam democracias é que a União Europeia seja não um clube de democracias, mas uma democracia ela mesma, para 500 milhões de cidadãos, na qual todos os Estados sejam eles próprios democráticos e todos eles sejam Estados de direito, e nos quais todos os cidadãos da União Europeia tenham os mesmos direitos fundamentais, além dos constitucionais que já têm a nível nacional. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia valha da mesma maneira para todos. O que não é o caso hoje em dia. Certo. Porque ela tem 50 direitos fantásticos. Até muitas vezes, quando falo com gente à esquerda, digo, sabes que, por exemplo, direitos sindicais estão na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Há todo o tipo de direitos mais modernos que nós aqui há umas décadas, mesmo na Constituição Portuguesa, que é uma Constituição relativamente recente, direitos ambientais, direitos de proteção de dados, de personalidade, de privacidade, etc. Magníficos. Claro. E depois há o artigo 51 que diz estes artigos, os 50 artigos anteriores, não se aplicam na ordem interna dos Estados. Ou seja, um cidadão húngaro não pode meter o seu governo em tribunal por violação da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. O que nos deixa aqui num grande problema, que é só quem pode agir, são as instituições de Bruxelas. Umas quando agem, como foi no caso do Parlamento Europeu, não é? Quer dizer, com o meu relatório em 2013, certo, o governo húngaro responde logo a dizer estão sem intrometer na nossa vida. Outras depois não agem, que é o Conselho Europeu, está há 10 anos à espera de ver os tribunais, as universidades, todas serem ou cooptadas ou expulsas da Hungria. Não seria muito melhor para toda a gente abolir este artigo 51 da Carta dos Direitos Fundamentais, que parece uma coisa muito técnica, e mas que na prática significaria a luta pelos direitos fundamentais na Hungria passava para a mão dos cidadãos húngaros. Eles metiam o seu governo em tribunal se não ficassem contentes com a resposta do Tribunal Nacional, porque esse já está completamente politizado, iam para o Tribunal de Justiça da União Europeia e ganhavam causa aí. E passavam a ter, em vez de um Tribunal de Justiça da União Europeia, que a maior parte das vezes está ali com questões de concorrência, de empresas, de Estados, etc., passaria a ser um bastião de defesa dos direitos individuais. Portanto, é este tipo de coisas. Algumas delas muito abstratas
e outras delas muito concretas. Quer dizer, porque é que nós não votamos também na Comissão Europeia? Exatamente. Porque é que o Executivo da União Europeia Não pode ser eleito, claro, pelo menos indiretamente, através das claro, eleições claro, para o Parlamento Europeu? Isso seria muito mais democrático, sem dúvida. Seria muito mais democrático e isso também levaria a uma responsabilização, porque aí tinham que apresentar o programa, Claro. aí tinham que fazer campanha. Claro. E Sim, não só em um porque o depósito de facto- confiança, tu descarregavas o voto, estavas a dar um depósito de confiança, sabias que eram as Claro, pessoas. e o por aí facto fora. de não seres democraticamente eleito, não é? Ou pelo menos que não seja através do voto, faz com que essa desresponsabilização seja muito mais frequente, porque não és eleito diretamente pelos cidadãos, E aí, que é reparem, quem tens de prestar contas. agora aproveitar e fazer um bocadinho de campanha eleitoral. Claro que sim. Não há nenhum outro partido que defenda isto na Assembleia da República. Nem os partidos que se dizem europeístas, o PS, o PSD, quer dizer, não defendem este tipo de avanços. E a Iniciativa Liberal também não os defende. Portanto, lá está, uma das coisas que o livro traz que de outra maneira não estaria na política portuguesa. Muito bem, Rui, obrigado. Vamos agora passar para o segmento de dicotomias, que é um segmento rápido, de resposta rápida. Estes fomos nós que inventámos. Estes fomos nós que inventámos. Há umas pessoas que uns programas Estes fomos nós que inventámos. nos tentam imitar, que é no fundo damos duas opções e é um preferes. Escolhes entre, neste caso, a menos má, não digo que seja entre a boa Eu posso ou a má. começar já com Podes a primeira. começar, Posso podes começar começar. com a primeira. Bater com o dedo mindinho na quina de uma mesa, dedo mindinho do pé, com muita força. Ou passo escolho como primeiro-ministro outra vez. Passo escolho como primeiro-ministro. Não temos que provar isto logo. Exato, assim, exato, não exato. tem que dar um pontapé. Não, isto é só de conversa, é só de conversa. Passo Portanto, escolho primeiro-ministro outra vez, de longe. Preferias passar um fim de semana com o Joacim de Catá Moreira ou com o Francisco Louçã? Há aqui uma Eu indecisão. acho que quer dizer, não é uma questão de escolher o menos mau, quer dizer, com a Joacine haveria muito a falar para eventualmente conseguir esclarecer o que se passou e conseguir que se percebesse como é que aconteceu o que aconteceu. A Joacine cortou as relações comigo. Ou seja, mesmo para ti é incompreensível. Provavelmente não seria possível isso acontecer. Claro. Com o Francisco Louçã há alguns temas em debate em que há diferenças muito grandes sobre a zona euro, sobre a União Europeia, em que eu acho que o pensamento dele está desfasado do mundo Então, atual. certamente seria Além mais da interessante. diferença. A nível de discussão, pelo A menos. nível da discussão seria provavelmente interessante, mas essa discussão tem-se feito, apesar de tudo, às vezes por texto, às vezes de outra maneira, mantivesse a honestidade intelectual nessa discussão. Certo. Eu acho que ela seria proveitosa para ambas as partes e para quem assistisse. agora esta é fácil porque eu acho que tu deves estar mortinho para fazer ambas. PIB Copos. Nuno Melo ou André Ventura? Nuno Melo. Mandar abaixo o padrão dos descobrimentos. O Nuno Melo é um tipo com quem, e aliás, ele fez-me aquela maldade com dizer que eu tinha dado aulas na telescola, levou Certo. a fazer perguntas parlamentares e tal. Aquilo tudo uma patetice. É alguém que acredita genuinamente naquilo em que acredita. Portanto, havia diferenças para debater enquanto se bebesse um Boa, copo. boa. Certamente. Esse outro senhor que vocês citaram, a gente nem sequer sabe se ele acredita naquilo em que está a dizer. É alguém que escolheu aquilo para, de repente, poder... Achou que tinha um espaço ali. Percebeu que tinha um espaço ali. Nós lemos a tese dele. Claro. Sim, E as exatamente. crónicas, Já não é? falámos sobre isto aqui várias vezes. Várias vezes. É só ler, Ele tem e em perceber. 2016 crónicas a falar muito bem do Macron e muito mal da Le Pen. E depois ali em 2017 percebeu, espera lá, se calhar a maneira de eu não ser um tipo mais ou menos desconhecido do PSD Exatamente. é fazer estes É dizer gajos, umas o Trump, o patetices. Bolsonaro, não sei o quê. Exatamente. Pá, ficaram instantaneamente famosos. Claro. E ele ficou instantaneamente famoso. Quer dizer, ter vontade de ir beber copos com alguém em que não se percebe qual é que é a verdadeira pessoa Exato. por trás Claro. daquilo. Não há interesse. Eu tive Não há o interesse. prazer de o conhecer antes do Chega e antes de toda esta, não sei como é que lhe ia chamar, mas aventura. Portanto, ainda tive Aventura. ainda tive o prazer de privar e beber copos com o André Ventura, verdade. completamente disparo do que ele diz agora. Já me escreveram amigos daqueles que dizem que são amigos Sim. do antigo Antigo André Ventura. Não tem nada a ver. E há primeiro. uma coisa, no debate entre mim e ele apareceu, eu a certa altura mencionei o que foi o meu orientador, quer dizer, que é o meu quase que pai De doutoramento. académico, o António Espanha, meu orientador de doutoramento, que era de História do Direito, e Certo. portanto, foi professor de História e também professor de Direito, e que também, de certa forma, orientou alguns trabalhos do anterior André Ventura.
E mencionei precisamente na questão da duplicação das penas. Porque o André Ventura era contra o populismo penal. Diz uma coisa que ninguém que tenha feito uma aula do professor António Espanha, inesquecível, quer dizer, em que ele diz assim, quer dizer, imaginem alguém que está para matar alguém. Naquele momento vai estar a pensar, espera aí, eu apanho 10 anos ou 20 anos? É que se for 10 anos, se for 10 anos mato já. Se for 20 anos, se calhar até mato 2. Quer dizer, isso não existe. E portanto, ninguém que tenha feito uma aula do professor Espanha acredita naquilo que está a dizer quando está a propor a duplicação de penas. E sabe que isso não serve para nada e, portanto, é alguém que não está... a insinceridade em política é um problema muito grande. Porque falseia o jogo democrático. Claro. Não é? E pronto, acho que já está a responder. Mandar abaixo o padrão dos descobrimentos ou implementar a linguagem inclusiva para todos? Qual destas é uma prioridade? Implementar a linguagem inclusiva para todos é provavelmente uma questão mais de futuro, irritaria muita gente, mas apesar de tudo levar-nos-ia a um debate mais, eu acho mais interessante. O padrão, eu sou historiador, eu sou muito mais do recontextualizar, preservar monumentos, eventualmente mudá-los de lugar, isto independentemente de... Uma discordância com Joacine aí nessa... Vamos... Quer dizer, não sei se a Joacine seria a favor de implodir o padrão dos descobrimentos, portanto não vale a pena estar a pôr... Pelo menos no Twitter teve perto de... Agora, também devo dizer uma coisa. Eu não sou, na questão dos monumentos, não sou a favor de posições maximalistas. Há aqueles que dizem não se mexe em nenhum monumento. Nem pensar. O historiador não defende o revisionismo histórico. Não se toca no passado. Essa é uma parte do suposto debate. E a outra parte seria qualquer monumento que tenha qualquer coisa criticável tem que sair dali. Bem, 1880. Quer dizer, o Aristóteles defendeu a escravatura. É uma das grandes pechas do Aristóteles. Vamos tirar... Aristóteles, os bustos todas as cadeiras e por aí fora, claro. Dos departamentos de filosofia, claro. Não. Mas por outro lado, aqueles que dizem não se toca em nenhuma estátua, já os viram a condenar agora quando os países bálticos tiram estátuas soviéticas ou a Ucrânia tira estátuas do Lenin? Quer dizer, portanto, vamos lá ver. É um debate que não vale a pena ser feito com maximalismos. Acho que há boas razões para que, por exemplo, descendentes de vítimas do Holocausto não tenham que andar a ver estátuas do Hitler ou do Goebbels pela Europa. Claro. Agora, eu, nesse debate, sou em geral por recontextualizar monumentos, sou em geral por preservá-los. Perguntam-me, o monumento do Padre António Vieira no Largo da Misericórdia é um monumento feliz? Não, não é um monumento feliz. Nem esteticamente, nem artisticamente, nem faz justiça ao próprio Padre António Vieira. Portanto, eu teria votado por outro monumento. Se algum dia lá puserem um monumento melhor e puserem aquele num museu ou recontextualizarem de outra forma, cai o Carmo e a Trindade por causa disso? Não, isso só naqueles debates hiperpolarizados para fazer polémicas artificiais. Claro. Agora vamos aqui a uma mesmo terrível, na ótica do Rui Tavares, de certeza. Diogo Pacheco de Amorim como Presidente da Assembleia da República ou Jaime Nogueira Pinto como leitura obrigatória nas escolas? Eu acho que como leitura obrigatória não diria, mas eu acho que o Jaime... acho que o Jaime Nogueira Pinto lá está... Como autor, acho que vale a pena ler tudo. Eu venho de uma família de esquerda e houve uma altura da minha vida, quando eu tinha 13 anos, que eu pensei, quer dizer, tinha um amigo de quem gostava muito na escola e que era de direita, de uma família de direita. E eu, a certa altura, comecei a perceber, pera lá, se eu tivesse nascido na família dele, se calhar era de direita. Ou seja, eu não posso ser de esquerda só porque a minha família é de esquerda. Fui para uma biblioteca, a Biblioteca Municipal da Penha de França, e li tudo. Foi mais que ou abriste menos. E abri um bocadinho o leque. Continuei de esquerda, mas virei de esquerda libertária. Não é? E acho que vale a pena ler tudo. Claro. Diogo Pacheco de Amorim seria um mau presidente da Assembleia da República, seria um mau vice-presidente da Assembleia da República. É por isso que, na discussão que eu tive com o Carlos Guimarães Pinto, da IEL, acerca deste tema, a posição que eu não percebo é aquela em que se diz: ele vai ser um mau vice-presidente da Assembleia da República, mas vou votar nele à mesma porque, por tradição, os 4 maiores partidos têm 4 lugares na presidência da Assembleia da República. Então, se tivéssemos só que seguir a tradição, então, nesse caso, havia uma nomeação direta e os 4 maiores partidos tinham 4 vice-presidentes. Eu não teria que votar. Agora, como eu tenho que votar, não votei,
Olha, votei a favor do João Coutinho de Figueiredo como Vice-Presidente da Assembleia da República. Não concordo com ele em muitas coisas. Claro. Mas acho que não seria um mau Vice-Presidente da Assembleia da República. E votei contra o Diogo Pacheco de Amorim, e votaria a mesma para Presidente da Assembleia. Para fazer uma última, para fecharmos este segmento, e peço-te, Jorge, depois então que faças a pergunta da Comissão de Inquérito. Para Presidente da República, Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes? Essa... Não podes escolher os dois. Quer dizer, eu Como espero... gostaria, certamente. Deixa-me fazer aqui um introito. Eu espero que a esquerda volte a aprender como ganhar eleições presidenciais em Portugal. Está na altura de voltarmos a ter um ou uma presidente à esquerda. Quando tivemos o governo direito. E tanto no apoio que o LIVRE deu ao António Sampaio da Nova, que fez uma excelente campanha, teve um excelente resultado, como no apoio que deu à Ana Gomes, que permitiu, lá está, que o candidato à extrema-direita não ficasse em segundo lugar e não se assumisse simbolicamente tinha um certo peso. Foi muito importante. Acho que demos sinais de responsabilidade em relação àquilo que é necessário fazer para que a esquerda volte a ganhar uma eleição presidencial. Está difícil, não é? Está difícil porque a esquerda continua a insistir numa coisa que funcionou em 86, mas que... Soares é fixe. Não, que é aquela coisa de vamos ter candidatos partidários, mas vamos agregar e depois na segunda volta a gente ganha isto. Logo se vê. Quer dizer, e a direita não faz o mesmo. Portanto, eu espero que esse dilema não tenhamos que o enfrentar. Mas a verdade é que se calhar a fazer as coisas como fazemos, sei lá, nada é impossível. Inclusive é aquelas versões à francesa, que é eu estava lá, porque na altura estava em França e portanto era emigrante estudantil lá, estava a fazer o meu doutoramento, quando vi de repente a esquerda dividir-se toda e ir o Le Pen com o Chirac à segunda volta. E o pessoal teve que votar no Chirac. É assim que eu respondo que se eu fosse colocado perante esse dilema, votaria Luís Marcos Mendes contra Paulo Portas. Que custou um bocadinho de chegar e aqui antecipaste a última pergunta, que acho que é a pergunta para €1 milhão, que é precisamente quem seria o candidato da esquerda democrática para de facto agregar esse espaço político e esta é a última pergunta, é a nossa pergunta de Comissão de Inquérito. Exatamente. Não sei dizer, mas não acharia impossível que a esquerda fizesse primárias internas a tempo, com a distância suficiente para decidir quem seria o candidato ou a candidata. Mais uma experiência. No LIVRE estamos... sim, mas quer dizer, faz-se noutros países e faz-se bem. Claro. E o próprio PS fez isso. A maneira de... Sim, mas aqui seria do campo progressista em geral. Seria interessante haver um debate profundo, porque isso também nos ajudaria a escolher um perfil e escusaríamos de ficar depois dependentes das jogadas táticas dos partidos. Mas, aliás, o LIVRE fez sempre referendos internos, certo, que foram muito conclusivos, deram resultados à volta de 80%, tanto para o Sampaio da Nova como para a Ana Gomes. Tivemos excelentes experiências de cooperação com essas campanhas e foram dois perfis de candidato e de candidata com os quais nós achamos que houve ali houve argumentos que precisavam de ser feitos e que foram feitos. E, portanto, veremos para as próximas eleições presidenciais. Rui, muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui. Também. Queres mandar beijinhos para casa? É sempre a última pergunta. Exatamente, se quiseres. Mando beijinhos para casa. Pronto, e manda beijinhos para casa. Rui, é lamentável. Obrigado por teres vindo. Foi um prazer conhecer-te. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirarem.